Pronto, já começou. Então, dando sequência aqui a um ciclo de palestras de PA1 no 2020.1 sobre o tema da água, a gente tem o prazer de convidar a professora da casa, a professora Ana Lúcia Brito, para conversar um pouco com a gente hoje sobre águas urbanas, gestão e desafio para o projeto. Ana Lúcia fez graduação em Geografia na PUC-Rio, mestrado no IPUR, na UFRJ, e doutorado no Instituto de Urbanismo de Paris, da Paris 12. Fez pós-doutorado no LATTS, da École Nationale des Points-Chaussées. É associada do ProURB, Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da nossa escola, né? Aqui da Faculdade de Arquitetura da UFRJ, coordena o LEAU, Laboratório de Estudos de Águas Urbanas, e é pesquisadora do Observatório das Metrópoles do IPUR. Coordena diversos projetos e trabalha sobretudo nos temas de serviços urbanos, saneamento ambiental, águas urbanas, meio ambiente urbano e gestão metropolitana. Então, é com prazer que eu passo a palavra para a Ana. Agradeço a sua atenção e disponibilidade, Ana, para a gente poder aqui aprender um pouco sobre a água, que é o tema que está nos movendo esse período. Como pensar projeto a partir dessa questão tão central e que está tão negligenciada nas nossas cidades. Bom, obrigada, Yazana, obrigada pelo convite, né? Boa tarde a todos os alunos. Estou vendo umas carinhas conhecidas aqui, gente que eu dei aula de HTU no período passado, né, no PLE, enfim. Então, eu preparei uma apresentação para vocês, assim, mas se vocês tiverem dúvida ou quiserem, eu acho assim, que é mais legal não ficar um tempão na apresentação, porque fica meio cansativo. Então, se vocês tiverem questões, enfim, sugestões, ideias, comentários, qualquer coisa, né, ao longo da apresentação, vocês podem fazer, tá bom? Eu vou apresentar agora e vou começar aqui a apresentação para vocês, né? Na realidade, o que eu montei para vocês é uma parte, né, de um curso que a gente tem no ProURB que chama Águas Urbanas, né, um curso para os alunos de mestrado, né? E algumas coisas ali, algumas coisas do meu grupo de pesquisa, né? Enfim, alguns de vocês, eu acho que tem gente aqui que entrou agora no grupo de pesquisa e tal, então, algumas coisas para a gente começar a discutir, tá bom? Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo? Sim? Beleza? Tá abrindo ainda, Ana. Agora abriu. Pronto. Abriu. Então, tá. Então, eu tinha dado esse título, né, Águas Urbanas, Gestão e Desafios para o Projeto, né, porque, na realidade, vocês estão na disciplina de projeto, então, o que vocês podem trazer, eu acho que talvez isso venha mais de vocês do que de mim, né, das necessidades de vocês com relação a esse tema, né, com relação à questão do projeto, né, como a Yazana comentou, sou professora da pós-graduação, né, do programa de pós-graduação em urbanismo, né, coordeno o LEAL, que é o Laboratório de Estudos de Águas Urbanas, e sou pesquisadora do Observatório das Metrópoles, né, onde a gente tem uma pesquisa, enfim, em várias, que abrange, né, estudos de várias regiões metropolitanas do Brasil sobre a questão da gestão das águas. O Observatório das Metrópoles é uma rede de pesquisas, né. Então, assim, eu pensei em alguns temas, né, para trazer para vocês, para a gente discutir, né, temas relacionados à gestão das águas, né, que é o título que eu tinha dado para, enfim, para começar, né, essa discussão. Né. Um dos temas importantes, né, que está muito na pauta, né, hoje em dia, né, tem várias questões estão na pauta, né. Uma é a questão da preservação dos recursos hídricos, né, a questão do valor da água, né, dos rios, da qualidade dos rios, todos os temas que a gente tem, né, o nosso problema recorrente que aparece nas campanhas eleitorais. Agora a gente acabou de eleger um novo prefeito, né, da discussão da poluição das lagoas da Barra, da poluição da Baía de Guanabara, né, se a gente sair da escala
do Rio de Janeiro for para a escala da metrópole, da poluição de todos os rios da Baixada, não sei se tem alguém aqui com área na Baixada, enfim, mas todas as bacias hidrográficas, né, dos rios, Sarapuí, né, Pavuna, Meriti, todos que estão muito poluídos, né, então todo esse tema, né, da qualidade das águas, da qualidade dos recursos hídricos, está relacionado a esse tema da gestão da água, né. Um outro tema relacionado à questão da gestão da água, que a gente vai tentar ver um pouco aqui, também é o problema de abastecimento de água. Bom, agora, nesse momento, não sei se na casa de algum de vocês está faltando água, mas está faltando água em vários lugares do Rio de Janeiro, né? E entender um pouco, né, como é que funciona o sistema de abastecimento da cidade. Vocês vão aprofundar essas discussões quando vocês estiverem fazendo SAL, né? Não sei se alguém já fez SAL, eu sou completamente perdida nesse, enfim, na ordem das disciplinas e quem faz o que quando enfim, na grade da FAO, né? Mas enfim, em SAL vocês vão aprofundar mais esse tema, né, de abastecimento de água, entender um pouco mais algumas questões que hoje estão na ordem do dia, né, por que está faltando água em vários lugares do Rio de Janeiro, né, que foi aquela coisa da geosmina, né, da poluição das águas, contaminação das águas de abastecimento, né, no início no ano passado, enfim, no verão do ano passado, né. O outro tema importante é o tema do esgotamento sanitário, que tem tudo a ver com os outros dois, né? Porque o esgotamento sanitário são as águas que a gente usa, né? Que são águas chamadas de águas servidas, né? E que tem que ir para algum lugar, de preferência tem que ser tratadas, né? E que se não forem tratadas e dispostas de uma forma correta, vão acabar comprometendo a qualidade dos recursos hídricos, né? E um outro tema também que é importante, né, com relação a essa quarta questão, né, que eu acho que é importante trazer e está relacionado a essa ideia de saneamento ambiental, né, que é o manejo de águas pluviais, né, que é um nome, enfim, mais atualizado que a gente dá para a questão da drenagem urbana, né, porque drenagem tem um sentido de você drenar para secar, né, e a expressão manejo de águas pluviais, a gente já vê que ela se adapta melhor à maneira de tratar esse tema hoje em dia, né? Então, assim, passando rapidamente coisas que vocês viram, né? Alguma vez vocês no ensino médio, não sei quando, mas devem ter visto, né? Essa coisa do ciclo da água, né? Ou seja, toda a água que a gente tem, a água assume várias formas, né? A forma dos rios, né? Enfim, a água de evaporação, né? A água que cai da chuva, né, que alimenta os rios, que alimenta o lençol freático, que alimenta a água do subsolo, né? Uma parte dessa água é infiltrada no solo, né, ou vai para os rios, né? Outra parte dessa água ela evapora, né? E vai gerar a formação de nuvens e vai recomeçar esse ciclo de novo das chuvas, né? Levando então a esse ciclo natural da água, né? Nas cidades, a gente tem o que a gente pode chamar de ciclo urbano da água, né, que vem da mesma linha, né, mas onde tem evaporação, condensação, né, e aí isso vai formar a água dos rios, só que esses rios, né, você vai mobilizar a água desses rios ou do subsolo, né, mas no caso do Brasil, a maior parte dos sistemas de abastecimento urbano usam água que a gente chama de mananciais superficiais, né, que são os rios, né, vai captar água nesses rios, né, vai tratar a água desses rios, né, a gente tem uma estação grande aqui, que é a do Guandu, né, que trata a água para abastecer a região metropolitana do Rio, né, o lado oeste da região metropolitana, né, o lado leste, Niterói, São Gonçalo, em outro sistema. E depois do tratamento, né, toda a rede de distribuição, né, as pessoas vão consumir essa água de diferentes formas, né? Essa água vai ter que ser tratada, né? Para ser, enfim, devolvida, ela vai virar esgoto, né? E vai ter que ser tratada e devolvida ao meio de uma forma adequada, né? Então, para tratar esse ciclo urbano da água, né, a gente tem um conceito que surgiu recentemente, né? Enfim, a partir de 2005, 2006, 2007, né? Ele surge muita força na Austrália, né, mas depois vai para alguns outros países de língua inglesa, como enfim, na Inglaterra também, né, que é esse conceito que em inglês se chama de Water Sensitive Urban Design, né, que traduzindo para português seria projeto urbano ou planejamento urbano sensível à água,
né, de como é que você pode, então, criar, né, uma cidade que seja sensível à água, né? E o que quer dizer isso, né? Tem um conceito, né, esses autores holandeses, né, e alemães que trabalham com esse conceito, né, eles vão dizer que, na realidade, para você adotar essa perspectiva, né, das cidades sensíveis à água, né, você tem que adotar essa ideia de uma cooperação interdisciplinar de gestão da água, né? Então, não é só uma disciplina, né, que vai contribuir para esse desenho urbano, para esse planejamento urbano, para esse projeto urbano sensível à água, né? São várias disciplinas, então isso demanda uma cooperação entre diferentes disciplinas, né? Mas que tem uma aplicação no desenho urbano, né? Na arquitetura paisagística e também no próprio projeto arquitetônico, que a gente vai ver algumas coisas, né? Que considera todas as partes do ciclo hidrológico urbano, né? E combina, né, esse tema que eu trouxe de gestão da água, né, com abordagens de desenho urbano, né? A gente vai entender um pouco como isso funciona, né? E vai trazer, então, possibilidades de você criar sinergias, né? Porque é chamado de sustentabilidade dos diferentes dimensões da sustentabilidade, né? Entendendo a sustentabilidade como um tetraedro, né? Que teria essa dimensão ecológica, né? Uma dimensão econômica, uma dimensão social e uma dimensão cultural, né? Então, esse paradigma é um referencial, né, um paradigma novo, né, que surge na gestão integrada desse ciclo hidrológico urbano, né, que, como eu falei, combina várias disciplinas, né, da engenharia, das ciências ambientais, né, da arquitetura e urbanismo, né, da biologia, né, algumas coisas das ciências sociais, na medida em que também tem uma dimensão cultural nessa gestão das águas, né, de participação dos moradores da cidade, dos usuários do sistema, né, e que vai ter como objeto final, né, tornar essas cidades sensíveis à água, né, e proteger os ambientes aquáticos, né, em áreas urbanas, né. Trazer também, quer dizer, quais são os valores e, enfim, as aspirações das comunidades, né, com relação à água, né, e como é que isso pode intervir nas práticas de gestão da água e nas decisões com relação ao projeto urbano, né? Então, tem um esquema aqui que, infelizmente, eu não traduzi, está em inglês, mas posso passar rapidamente, explicar rapidamente para vocês, né? Que tem uma área, né, um espaço, né, onde você tem o que é chamado de balanço natural da água, né? Ou seja, onde você não tem nenhuma, enfim, é um espaço completamente natural que a gente está supondo, né, sem intervenção humana, né? Aí você tem nas setinhas azuis, elas explicam, né, essa base, né, do que a gente vai discutir, né? E os tamanhos dela também tem uma relação, quer dizer, o tamanho da setinha tem uma relação, né? Tanto das azuis como das laranjas, né? Então, você tem a precipitação, né, que eu tinha comentado, do ciclo da água, né, o que evapora, né, o que infiltra no solo, e essa expressão runoff, né, é a água que corre na superfície, né, porque nem toda a água infiltra, né, sempre vai ter uma parte que vai correr na superfície, né, que vai alimentar os rios, os canais, etc. Né. Numa cidade tradicional, né, a gente mantendo esse volume de precipitação, né, a gente ainda vai ter outras entradas e saídas desse sistema, né, que são relacionadas à ocupação urbana, né? Então, por exemplo, a gente vai o que está chamado ali de água potável importada, né, e água virtual também, né? No caso da gente, a gente importa água, né? O Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, a água que é consumida aqui não é uma água de um rio do município do Rio de Janeiro, né? É a água do Rio Guandu, que por sinal é um rio artificial, criado a partir de um braço do Paraíba do Sul, né? Então, a gente tem, né, essa água que vem para abastecer as cidades, todas as cidades precisam, né, de uma fonte de abastecimento, quanto maior for a cidade, maior é o consumo, né? Enfim, mais capaz, né, de produzir água para esse abastecimento tem que ser essa fonte, né? Que acontece ainda na cidade, né? A gente tem todo um movimento, né,
em função da impermeabilização, né, você reduzir a evapotranspiração, né? Quanto mais impermeabilizado é o solo, né, mais difícil, né, você vai ter dificuldades, né, de reconstruir esse sistema natural, né? Também mais difícil ainda, né, vai ser a água infiltrar no solo quanto mais ele for impermeabilizado, né? Então, esse volume de runoff, do primeirozinho azul que a gente está vendo ali, né, de águas que escoam no solo, né, ele é bem menor, né, numa área não urbanizada, né, do que numa área urbanizada que será impermeabilizada, né? Por outro lado, você tem todo este wastewater, né, discharge, que são as águas servidas, né, que vêm que são importadas, né, e esse mesmo volume você tem que dar um destino para ele qualquer, né? Então, tudo que está laranja, né, são as alterações no estado natural que são introduzidas, né, pela ocupação urbana. O que diz o desenho urbano sensível à água, né, o Water Sensitive Urban Design? O que ele busca construir? Né? Bom, em primeiro lugar, ele busca reduzir, né, voltar, né, as flechinhas, né, os azulzinhos, de um estado mais próximo possível do natural. Né? Então, aumentar a evapotranspiração, né? Uma forma de criar isso, né? Fazer isso, mantendo áreas verdes, né? Ampliando as áreas verdes das cidades, né? Ampliar a infiltração, né? Que é outra setinha que está aqui, né? Ou seja, ampliar a infiltração é você tornar a cidade também mais permeável possível, né? Uma outra coisa que é importante também que vem é tratar, né, as águas de chuva, né, que não acontecem, né? Normalmente a gente acha que uma água de chuva não é uma água poluída, né, mas essas águas carregam, né, poluições, vários tipos de poluição, seja resto de óleo, por mais perfeito que seja o sistema, né, óleo de carro, enfim, várias coisas que estão na rua, por mais perfeito que seja o sistema, né, na perspectiva do desenho urbano sensível à água, essa água tem que ser devolvida ao meio, né, tratada, né? Na Alemanha, por exemplo, você tem vários sistemas muito sofisticados, né, de tratamento de água de chuvas, né? A possibilidade, então, de você aumentar, né, enfim, esse tratamento, introduzir esse tratamento, né? Outra coisa importante, né, é reduzir o consumo de água potável, e, portanto, né, fazer com que essa necessidade de importação de água, né, seja muito grande, ou seja, cada vez você precisar consumir mais água, mais água, mais água, né? Então, como racionalizar esse consumo de água, né, no edifício, as pessoas, né? Enfim, e ainda, né, permitir que você parte dessa água, que seria a água que são as águas servidas, né, você reutilizar essa água para algum fim, né? Então, reutilizar, por exemplo, é possível você usar a água das estações de tratamento de esgoto para alguns fins, por exemplo, lavagem de calçada, rega de jardim, né, uma série de coisas. Então, esse seria o esquema, né, desse desenho urbano sensível à água, né? Então, a ideia é que esse processo vai integrar, né, o ciclo da água com o ambiente construído, né, através do planejamento do desenho urbano, né, tendo por base dois princípios fundamentais, né? Ou seja, todos os elementos do ciclo hidrológico e suas interconexões devem ser considerados, né, ao mesmo tempo, né, concomitantemente, para alcançar um resultado que sustente o ambiente natural saudável, né, e que atenda às necessidades humanas. Então, isso inclui várias coisas, né? Gestão por demanda do abastecimento de água, né? Ou seja, você conhecer, coisa que nós não conhecemos aqui no Rio de Janeiro, com a nossa companhia de saneamento, enfim, mas conhecer precisamente qual é a demanda de água, né? E fornecer água de acordo com essa demanda, né? A tendência que você tem é que os sistemas produzem cada vez mais água, né? Captam cada vez mais água, tratam cada vez mais água, né? Sem ter muito cuidado de saber como essa água vai ser consumida, para onde ela vai, né? Então, tem uma gestão mais racional, né, do abastecimento de água. Essa é uma coisa importante. Uma outra coisa importante é pensar, né, as águas residuais, né, essas águas dos esgotos, da poluição,
a precipitação e esse escoamento superficial, né? E os cursos de água e as inundações, né? Então, quando você está olhando para isso, né, pensar o ciclo hidrológico, né, entender como funciona o ciclo hidrológico do espaço, né, que você está intervindo de alguma forma, seja através de um projeto urbano, seja através de um projeto paisagístico, né, enfim, a análise desse ciclo hidrológico deve estar presente, né, ao longo dos processos de planejamento e projeto, né? Se vocês pensando, né, entendendo, quer dizer, como é que funcionam esses sistemas, né? E aí tem um esquema que vem com esse, chamado uma cartilha inglesa, né, do desenho urbano sensível à água, né? O que ele possibilita, né? Quais são as vantagens de você olhar para a cidade a partir dessa perspectiva, né? Prevenir inundações é um fato, né? O Rio de Janeiro a gente sabe que sofre recorrentemente com inundações, Baixada Fluminense também, né? Então, como você pode prevenir inundações, né? Evitar a escassez de água, né? Manter a salubridade da água, ou seja, a qualidade dos rios, né? Conservar a possibilidade de usar esse rio para alguma coisa, seja na navegabilidade, seja para áreas de lazer, né? Nessa questão do lazer também tem a ideia de reconectar as pessoas com as águas, né? Ou seja, de você conhecer as águas do seu território, né? E a Zana comentou comigo que vocês tiveram uma outra palestra sobre isso, né? Dos rios, do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem mais de 250 rios, né? Estão enterrados, a maior parte deles a gente não vê, né? E como você reconecta as pessoas, né? E torna esses cursos de água um valor da paisagem, né? Então, isso é uma outra questão importante, né? Apoiar um crescimento urbano saudável, né? Então, onde você tem a possibilidade, né, de usar, enfim, aí vem a questão de qual é o uso da água, como você também olha para a questão, né, enfim, desse crescimento urbano com relação ao manejo de águas pluviais, etc., né? E também contribuir para o conforto climático, ou seja, quanto mais a gente vê que a presença da água na cidade, né, também tem uma relação muito forte com essa coisa do conforto climático, ou seja, de amenizar temperaturas, né? Então, nessa ideia, né, a gente não tem hoje, né, no mundo, apesar da Austrália estar bastante avançada com relação a isso, né, a gente não tem um exemplo no mundo de uma cidade que seja completamente sensível à água, né? Mas existem cidades que seriam líderes, né, da adoção de alguns atributos, né, desse projeto urbano, desse planejamento urbano sensível à água, né? Então, por exemplo, pensar a diversidade de fontes de água, né? Ou seja, não usar apenas a água dos rios, mas, enfim, pensar, quer dizer, a possibilidade de você aproveitar a água de chuva para alguns usos, né, que mesmo domésticos que não são, que não precisam de águas mais nobres, né, o reuso da água de esgoto que eu tinha comentado, né, lavagem de calçada, né, enfim, rega de jardim, né, água reciclada para as indústrias, né, de salinização. Então, você pensar as possibilidades, né, de fontes de abastecimento que você pode recorrer, né? Ter uma estrutura tanto estruturas centralizadas como descentralizadas, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma mega estação de tratamento, né, de produção de água tratada, que é a do Guandu, né, que está no recorde, do Guinness de recorde, né, a maior do mundo, né? E, no entanto, falta água, né? Então, assim, a grande questão é se ter esse sistema mega centralizado, né, é eficiente ou não, né? Então, uma série de discussões sobre isso, né, de como é que você pode criar sistemas mais descentralizados, né? Promoção de estruturas de distribuição de água que sejam adaptadas aos usos, né? Adequar o uso e qualidade da demanda. Então, por que uma indústria, né, tem que ter água tratada, né? Enfim, uma água vai usar a mesma água da SEDAI que um hospital ou uma escola, né? Enfim, será que você não pode pensar, né, a qualidade da demanda? Tem um erro de digitação ali, desculpa, está demandado, né? Não, está certo, qualidade demandada, ok. E a prestação também de serviços ecossistêmicos, né? Tanto para o ambiente construído como para o meio natural. Por exemplo, a preservação de nascentes em áreas privadas, né? Ou seja, como é que você pode, tem uma série de projetos, né,
E a Zana me falou também que vocês tiveram contato com o pessoal de São Paulo. O pessoal de São Paulo está fazendo um levantamento das nascentes urbanas ainda, né, trabalhando com isso. Porque no Rio esses movimentos ainda são muito incipientes, né? Mas como é que Belo Horizonte também, né, de você identificar nascentes e preservar nascentes, né, como um elemento importante da paisagem, mesmo da paisagem urbana, né? A melhoria da qualidade da água e da saúde do ecossistema, né, do ambiente aquático urbano, né, e pensar, né, como você cria, né, que é chamado de capital sociopolítico, né, ou seja, de conscientização, de desejo, de vontade, né, para adotar esses comportamentos sensíveis à água, né. Então, quando a gente está falando disso do sistema de abastecimento, né, de adequar o uso e qualidade da demanda, né, a gente está falando dessa ideia de controlar, né, e minimizar as perdas no sistema, o uso racional da água nas edificações, né. A SEDAI, ela perde aproximadamente, né, quase 40%, 30 e muitos por cento da água que é produzida, né, para abastecer a cidade. 30 e muitos se perdem, né, por perda na distribuição, por ligação irregular na rede e tal. Então, de como é que você pode, né, controlar e minimizar essas perdas no sistema? Tem várias técnicas, né, tecnologias para você fazer isso, né? O uso racional da água nas edificações, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, outra coisa importante, o reuso de água de chuva, né? Agora a gente está vendo, né, muita gente tem, para quem assiste jornal, né, RJTV, muita gente deixando, né, captando água de chuva, porque está faltando água nas suas casas, né, seja na zona na Baixada, enfim, zona norte do Rio, quem mora em unidades unifamiliares, né, precisando captar água de chuva porque está faltando água, né. Mas essa água de chuva, né, enfim, não pode ser usada para qualquer fim, né, mas o armazenar água de chuva traz alguns benefícios, né. Então, se você armazena água de chuva, ou se essa água de chuva ela vai chegar ao solo, né, de uma forma mais distribuída, né, isso ajuda o controle de enchentes, né? Então, é importante incentivar esse uso de água de chuva, esse aproveitamento de água de chuva no meio urbano, né? Inclusive, legislações novas, né, construtivas, hoje determinam, né, que você tem armazenamento no lote, né, armazenamento no edifício, né, para evitar enfim, que essas águas de chuvas vão muito, enfim, escoem muito rapidamente para o meio urbano, né, e contribuam para as enchentes, né. Por outro lado, né, essa água de chuva, né, ela pode, enfim, ela lava o ar, né, e as camadas baixas da atmosfera, então ela precisa, né, ter um cuidado no seu uso, né, e no seu armazenamento, né. E existem vários sistemas, né, para você pensar isso, né. Eu trouxe aqui uma proposta, né, que foi usada na época do concurso do Morar Carioca, que foi um projeto que, enfim, natimorto da primeira gestão do Eduardo Paes, que era de urbanização de favelas, que viria a substituir o Eduardo Paes, enfim, o Favela Bairro, né, no governo do Eduardo Paes, né, que é todo um sistema que foi pensado, né, por um dos escritórios de arquitetura, né, que seriam sistemas, né, de captação de água de chuva, né, armazenamento dessa água de chuva, né, e a possibilidade de você usar essa água de chuva, né, dentro da moradia, né, dentro da edificação, para esses usos não nobres, né. Então, você criar dois sistemas, né, um sistema que seria o de água de chuva, que você pode usar para descarga, né, e o que mais consome água numa casa, né, é a descarga, né, do vaso sanitário. Então, aproveitar, não precisa de água tratada para isso, a gente usa água tratada, né, no vaso sanitário, né, ou para lavagem de roupa, enfim, para outras coisas, né. Sistemas mais simples, por exemplo, super fácil, assim, bem assim, os franceses chamam isso de bricolagem, né, mas é uma coisa quase artesanal, né, de você pensar também sistemas que você pode ter o reuso, né, da água da torneira, né, para a caixa de descarga, né, e você aproveita, não usar uma água tratada, né, para descarga, né.
Alguns sistemas mais sofisticados, né, depois eu posso deixar os slides com a Yazana para eu passar para vocês, né, de possibilidade, né, enfim, de você usar, né, a água de chuva, né, para esses fins não nobres, né. Isso foi um trabalho que a gente fez na iniciação científica com os meus alunos, né. A gente chegou a montar um sistema desse, né, na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, né, que é esse sistema simplificado, né, de captação de água de chuva com essa bombona, né, que é um sistema bem simples, né, que é essa mini cisterna, né. A gente fez um protótipo disso, enfim, instalamos numa casa lá, e onde você pode, enfim, aproveitar a água de chuva, né, e usar essa água de chuva para essas coisas, né, lavar o chão da cozinha, né, lavar a casa, enfim, usar para outras coisas que você não precisa de uma água tratada, né? Então, dentro dessa coisa do sistema de abastecimento, né, olhando na lógica dessa sensibilidade à água, né, a ideia é que a gente, enfim, pense, né, em como usar racionalmente essa água e aproveitar melhor essa água, sobretudo a água tratada, né, que tem um custo, é caro, tem uma tarifa que você paga, né, tende a ficar cada vez mais alto, né. Então, isso traz uma série de benefícios, né, nessa possibilidade de racionalização, de aproveitamento de água de chuva, né, que é um tema importante, né, enfim, dessa perspectiva de sensibilidade à água, né. Uma outra questão importante, né, que aparece também nesse pensamento, né, é essa ideia, né, de tratamento de esgoto. Quando vocês vão para o fundão, né, quer dizer, ninguém vai mais para o fundão, né, está todo mundo em casa, mas, enfim, quando vocês iam para o fundão, ali na linha vermelha tinha uma mega estação de tratamento de esgoto que chama Estação da Alegria, né, que é uma também grande, enorme, né, enfim, as firmas de engenharia tendem, né, a fazer projetos de coisas muito grandes, muito caras, né, e de difícil operação e manutenção, né, isso é um fato, né. Enfim, está na lógica de gestão das nossas infraestruturas, né, não só de água, de esgoto, mas uma série de outros, né, e a gente tem muita dificuldade de lidar com sistemas alternativos, né, mas existem sistemas alternativos, né, para tratamento de esgoto, né, que são importantes, né, alternativos e que podem ser interessantes de serem mobilizados dependendo da escala, dependendo do que a gente está trabalhando, né? Que se chama essa visão de que a gente chama de tratamento ecológico das águas residuárias, né? Então, são estações de tratamento de esgoto, né, que podem ser de diferentes tipos, não necessariamente apenas um modelo hegemônico, né, que é um modelo que é adotado hoje não só no Rio de Janeiro, né, mas, enfim, na maior parte das cidades, né? Explicando um pouco enfim, essa visão, né, que vem dos engenheiros, né, das grandes firmas de engenharia, junto com quem projeta esses sistemas nas empresas, né, que tratam dessas questões de saneamento, né. Então, você tem outras alternativas, né, por exemplo, lagoas de estabilização, né, que é um processo simples, né, de tratamento de esgoto, né, onde você pode remover a matéria orgânica, né, através das próprias bactérias que são criadas ali dentro, né. Aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tem teve essa iniciativa, né, em Caxias, de criar lagoas de estabilização numa área onde você tinha uma densidade de ocupação mais baixa, que era ali perto de Gramacho, né, mas a Companhia de Águas e Esgoto, a SEDAI, nunca operou porque ela diz que não opera, né, esses sistemas alternativos. Então, o negócio foi abandonado, né, o dinheiro foi jogado fora, né, e ficou lá sem isso, sem uso, né. Mas você tem questões de projeto, né, questões de operação, tratamento paisagístico, né, que são importantes. Então, por exemplo, isso aqui é uma lagoa de estabilização, ela está meio fora de foco, né, mas ela serve, né, para tratar esgoto, né, se você tiver uma área adequada, fazer a relação do volume de esgoto que vai ser produzido, né, por um determinado número de domicílios, né, de residências, né, quanto que você precisa tratar, né,
E se você tiver uma possibilidade de ter uma área, né, você pode tratar isso com as lagoas de estabilização sem necessariamente, né, gastar. Isso não gasta energia, né? Enfim, você tem uma série de vantagens, né, nesse sistema mais ecológico, supondo que você vai ter também um tratamento paisagístico, né, adequado dessa área. Vocês vão perguntar, fede? Não, não fede, tá? Enfim, também tem uma distância, né, que você vai fazer das casas, né? Outra questão importante, né, outra alternativa que é interessante, que a gente também está fazendo lá no meu grupo de pesquisa, num projeto que é numa ocupação do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, em Duque de Caxias, né? É um projeto de extensão, a gente está construindo 12 casas, lá 12 casas ecológicas, né? E está sendo usado lá esse sistema de fossa de bananeira, né? Já que na área não tem coleta e tratamento de esgoto, né? Então, essas fossas de bananeira, né, elas permitem que elas recebem, né, o efluente dos vasos sanitários, né, isso passa por um processo natural de degradação da matéria orgânica, né, e a absorção e a evapotranspiração pela própria planta, né, que no caso usada aqui é a banana, né, a bananeira. Então, a água desse processo, né, retorna ao ambiente, né, através da transpiração das folhas, né, evita a poluição do solo, dos lençóis freáticos, é um sistema simplificado, né, de tratamento, né. Essa é uma imagem, né, de como é que funciona a fossa de bananeira, né, ainda por cima você usa pneus, né, ou seja, você reaproveita, né, um outro elemento que é bastante poluente, né, do meio ambiente, né. E tem todo um sistema, uma técnica, tem umas fotos do que a gente fez lá na ocupação de Solano, esqueci de colocar aqui, mas enfim, é uma alternativa importante, né? E a banana é perfeitamente consumível, né? Você pode comer a banana, que essa banana não é uma banana contaminada, né? E é um sistema muito simples de construir, quem construiu foram os alunos, né? Enfim, que trabalhavam na iniciação científica desse projeto, né? A gente da engenharia ambiental e da arquitetura, né, junto com os moradores lá de Solano, né. Então, enfim, é uma possibilidade, né, dependendo da área, do padrão de ocupação, né, se for em casa, se for um loteamento de casas, que é o caso lá, por exemplo, né, um terreno que tem 50 mil metros quadrados, né. Então, enfim, é a possibilidade de você pensar esse sistema. Né? Outro sistema alternativo também, que é interessante, né, para pensar, são esses jardins filtrantes, né, o wetland, né, que tem a capacidade, né, também de filtrar os poluentes. Né? Então, na realidade, são jardins, né, que você vai ter na cidade, né, que vão várias possibilidades de tratar as águas servidas, né, os esgotos sanitários, de uma forma mais natural, né? Se chamam esses wetlands construídos. Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas vou mostrar algumas imagens para vocês, né? Isso aqui, por exemplo, é um sistema de tratamento de esgoto num parque, né? Então, são chamados esses wetlands, né? Ou, enfim, jardins filtrantes, né? Que funcionam, né, para tratar esgoto de uma forma mais natural. Né? São várias possibilidades, né, de você usar várias plantas que são possíveis. Né? Uma planta que é muito usada é papiros, mas tem outras, né, que podem ser usadas, enfim. E você tem a forma, né, de construir esses jardins filtrantes. Isso pode ser usado, por exemplo, para um condomínio, né, ou para um loteamento também, de resolver essa questão. Lá na ocupação, a gente tem a pretensão, né, de no futuro usar uma área que tem uma área livre lá para fazer esse tipo de jardim filtrante. Né? Tem aqui as técnicas, que eu não vou entrar muito em detalhes. Né? Eu não sei se vocês conhecem a região dos lagos. Né? Na região dos lagos, né, em Araruama, né, tem uma estação de tratamento de esgoto que foi pensada, né, que é essa estação de tratamento de esgoto de Ponte Leite, né, que foi pensada a partir desse processo, né, de jardins filtrantes. Essa é a imagem, né, do que tem lá, enfim, de como isso funciona. Né.
E isso tudo é um sistema de tratamento de esgoto, né? E essa foto é uma foto interessante, porque aí você conta a água entra, passa por esses jardins, né? E depois como ela sai desses jardins, né? Então, essa plantinha que está aqui atrás é o papyrus, né? Que é a possibilidade de você usar várias possibilidades, né? Dessas UECNs construídas. E paisagisticamente, como vocês estão vendo aqui, né? É um elemento interessante, né? Ou seja, de você associar o paisagismo não apenas uma função estética, né? Mas também essa função que a gente chama de serviços, né, ecossistêmicos, ou, enfim, de usar isso de alguma maneira, né? Outra possibilidade também são essas ilhas flutuantes de tratamento de rios, né? Também com plantas, né? Então, isso é muito interessante quando a gente pensa assim, poxa, aqui está cheio de rio poluído, né? Que desgraça, aí você constrói uma unidade de tratamento de rio que não opera, que gastou fortunas, que consome muita energia, que ninguém faz funcionar aquele negócio porque ninguém sabe como, né? E aí você pode pensar outras alternativas, essa que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Em Manila, nas Filipinas, né? Estou usando esse caso, né, do canal do Paco, né? Porque, como vocês podem ver, é uma área muito popular, né? Onde, assim, e onde você não tinha muito recurso. Então, porque se eu fosse dar um exemplo da França, né, ou da Alemanha, vocês iam falar, pô, não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Mas aqui tem mais a ver com a nossa realidade, né? Uma ocupação informal, né? Enfim, parecida com as nossas favelas, né? Cujo esse canal que atravessava essa ocupação, que se chama Canal do Paco, estava completamente poluído, né? Então, isso é meio antes e depois, né? Parece foto de cirurgia plástica, né? Antes e depois, né? Enfim, mas é um pouco isso. O antes, né? E o que ficou depois, né? E o que foi feito? Né? Na realidade, foram instalados, né? Com o apoio da população que faz a manutenção desses sistemas, né? Essas ilhazinhas, né? Que vão filtrando, né? A água do rio, né? E com isso vão aos poucos, né, limpando a água dos rios. Precisa de uma manutenção, né? A comunidade faz a manutenção, né? Isso foi todo um projeto que foi feito, né, nessa região, né, de, enfim, reurbanização, né, melhoria da qualidade das casas e, ao mesmo tempo, melhoria da qualidade ambiental, né, envolvendo os moradores, né, dessa região onde é atravessada por esse canal Paco, né, em Manila, nas Filipinas, né. Outra questão importante é essa bom, então já falei de alternativas na perspectiva do Water Sensitive Design, para abastecimento de água, né, alternativas para o tratamento de esgoto, né. Agora eu vou entrar numa terceira alternativa, que é a questão do manejo das águas pluviais e das enchentes, né. Como aumentar a infiltração, diminuir a permeabilização, né, na escala do lote, né, como aumentar armazenar as águas de chuva e liberar gradualmente, né, proteger as várzeas, né, também, então, não ocupar essas várzeas ou manter a vegetação natural, isso é uma questão importante, né, na questão de prevenção das inundações, né. E aí tem vários elementos de drenagem, manejo de água sustentável de águas pluviais, né, que podem ser pensados na escala do lote. Então, reservatório de água de chuva do lote, né, telhados verdes, pavimentos permeáveis, né, trincheiras, esses todos são mais fáceis, né, o nome já diz, né, e trincheiras de infiltração ou jardins de chuva, né. Então, assim, eu vou dando um exemplo aqui, por exemplo, a cidade de Montreal, né, ela tem toda uma política, né, de ampliar os telhados verdes, né, com uma função, né, de aumentar essa superfície, né, de infiltração, por um lado, né, e por outro lado também de controlar ilhas de calor. Pensa bem, ilhas de calor em Montreal, né, que é uma cidade que a maior parte do tempo está no inverno, mas eles têm essa preocupação, né, que tem várias dimensões também, de tornar a cidade mais verde, enfim, várias questões, né. Vários tipos de pavimentos permeáveis, né, que a gente pode usar, né, enfim, nessas possibilidades, né, enfim. A gente, se for perguntar para vocês, se vocês veem isso muito no Rio de Janeiro, uma cidade que é super, né, sujeita a inundações, né, vocês vão falar, assim, qual é o estacionamento de shopping que usa isso, né? Enfim, como é que você pode ampliar, né, esse tipo de
enfim, de repensar, né, um pouco uma série de estratégias, né, para pensar esse manejo de águas pluviais sustentáveis, né. Aqui também, né, de novo, os pavimentos permeáveis, né, essas trincheiras de infiltração, né, que permitem que a água infiltre, né, nesse canalzinho aqui, e evite, né, inundação, né. Os jardins de chuva, né, que são muito usados fora do Brasil, né, que são esses jardins que acumulam água, né, que quando chove muito a água corre, né, e é absorvida pelo tipo de planta, né, que você tem nesses jardins. Por exemplo, calçadas com jardins de chuva, né, e pavimento intercalado, né, usando várias estratégias possíveis, né, para você pensar nessa questão enfim, de evitar, né, as inundações, né. Uma outra coisa também que é importante são essas bacias de retenção, né, que são pensadas, né, como elemento da paisagem, né, como elemento urbano. Por exemplo, aqui é um campo de futebol, só que isso não é só um campo de futebol, né, isso também é uma área de armazenamento de água de chuva, né. Então, quando chove, né, a água é armazenada, ela pode vir até aqui, né, e isso evita, né, a inundação no entorno, né. Um outro exemplo, né, isso é uma cidade da França, né, também usa, né, essas áreas, né, que quando chove muito a água fica aqui, né, e evita que a chuva, né, chegue em outros lugares, né. Bom, vou fechar rapidinho agora, né, com essa gestão das águas no Rio de Janeiro, né, os problemas atuais nesses sistemas que eu falei, né. A gente tem uma série de inovações possíveis, né, mas, infelizmente, né, a nossa maneira de gerir as águas, né, e daí a questão dos desafios de projeto, né, no Rio de Janeiro ainda é muito, muito, muito tradicional, né, ou seja, a gente tem poucos avanços, né, nesse sentido, né. Então, e uma série de problemas atuais, né, tanto com relação ao abastecimento, quanto ao esgotamento, né, quanto ao manejo de águas pluviais, né. Então, só para vocês entenderem um pouco, aí entender esse sistema de abastecimento do Rio de Janeiro, né, que eu tinha comentado, né, então, assim, eu estou pegando só, se tiver gente que mora em Niterói é outra coisa, desculpa, né, eu me concentrei aqui no Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, né, mas também tem outro sistema de Niterói que se chama Imunama Laranjal, né, mas você capta, então, a água, né, que vem, é um braço do Paraíba do Sul, né, que vem para cá, né, que vai formar, né, esse sistema Guandu, que é esse sistema amarelinho, né, cujo ponto de captação está aqui entre Queimados e Japeri, né. Qual é um grande problema? Né? Queimados de Japeri tem zero de coleta e tratamento, zero de rede de coleta de esgotamento sanitário. Então, todo o esgoto de Queimados de Japeri vai para os canais da região que contribuem, né, Rio dos Poços, Rio Queimados, né, que contribuem para a poluição desse canal do Guandu, né? Então, isso faz com que, para a água chegar relativamente potável, né, porque poucas são as pessoas que abrem a torneira no Rio de Janeiro e bebem água, né, muita gente usa um filtro, né, algum outro tipo de tratamento, né, para ela chegar relativamente potável nas torneiras, né, ela tem que passar por um tratamento químico muito, muito pesado, né, e muito caro, né. Então, tem, enfim, comparações que dizem que usam um maracanã de produtos químicos em termos de volume, né, para que a água do Guandu seja, enfim, tratável, né? E ainda com todos os problemas que acontecem, né, como a coisa da geosmina, que aconteceu, que foi uma alga que proliferou aqui, né, em função dessa contaminação. Bom, o Guandu ele é complementado, né, por um outro sistema, que é esse sistema Lages, né, e por um outro sistema, que é o sistema Acari, né, que se chama Sistema das Linhas Pretas, que foi feito ainda no século XIX, né, e que hoje só atende a Baixada Fluminense. Né, ele não atende, ele foi construído no século XIX para atender o município do Rio de Janeiro, né, mas hoje ele foi desviado só para atender a Baixada Fluminense, porque o Guandu foi construído na década de 50, né, para abastecer o então, né, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Né. Então, para vocês verem em termos de volume, né, o sistema que mais produz é o Guandu, né? O Ribeirão das Lajes produz um pouquinho, em metros cúbicos, né? E o Acari menos ainda, né? E o Acari vai só
para a Baixada Fluminense, né? Então, essa é a capacidade de produção de água desses sistemas, né? Uma série de problemas, né? Intermitências no abastecimento, né, que a gente tem frequentemente, né, várias áreas, né, da cidade, né? Enfim, a água não entra todo dia, né? Enfim, isso é um problema, né, frequente, né, de você ter áreas da cidade, né, que não recebem abastecimento de água todo dia, né? Outros problemas, né, que a gente vai ter, né, como a questão da própria qualidade da água, comentei da contaminação da geosmina, né? Teoricamente, a água sai da estação de tratamento do Guandu, né, da Itaguandu, com qualidade, né? Mas todo esse percurso que ela faz, né, até chegar na casa das pessoas, né, ao longo desse percurso, né, várias coisas, né, se você tiver um vazamento, qualquer coisa aqui, pode gerar, né, essa contaminação da água. Então, tem uma questão de qualidade, né? As perdas no sistema de distribuição, que eu comentei com vocês, são muito elevadas, né? Uma outra questão importante é o atendimento de favelas, né? Assim, a gente tem várias favelas, né, que têm um atendimento insuficiente, né? Ou seja, as áreas altas, sobretudo, né? Falando dos morros, né? Alemão, enfim, várias favelas de encosta, né? Onde você não tem no entorno você tem abastecimento com frequência adequada, mas a água não chega todo dia nas casas porque falta reservatório, porque falta manutenção, porque falta atendimento, porque esses moradores de favelas não são vistos como sujeitos de direitos, né? Então tem uma série de questões, né, que envolvem, né, esse tema, e um tema que está sendo muito discutido, né, teve uma audiência pública recentemente, né, essa semana passada, sexta-feira, na Alerj, né, para discutir essa questão das tarifas, né, do modelo tarifário da SEDAI, né, porque a SEDAI tem um modelo de tarifa social, né, que atende favelas e conjuntos habitacionais, né, mas o modelo de tarifa social da SEDAI, ela permite que o morador de favela, para ele ele ficar nessa tarifa social, ele tem que consumir metade da água que uma pessoa da cidade normal consome, né? Ora, uma família que mora na favela não vai necessariamente consumir metade da água, não é que ela esteja desperdiçando água, mas a família pode ser maior, ela pode usar aquela água para algum tipo de complemento de renda, né? Então, tem uma série de coisas, né, que precisam ser rediscutidas, né, nesse modelo tarifário da SEDAI, sendo que agora está, né, em pauta a própria discussão de privatização dos sistemas, né, de uma parte da SEDAI, ou seja, a SEDAI continuaria produzindo água no Guandu, né, mas os sistemas de distribuição seriam privatizados, ou seja, concedidos, né, à iniciativa privada, né. Essa é uma outra questão, né, que a gente pode, enfim, discutir aqui no debate em algum momento depois, né. Enfim, uma outra coisa que é importante também da gente olhar, né, na questão que está acontecendo agora, né, ainda com relação à água, né, essa falta de água, né, para explicar um pouco o que está acontecendo, né. Essa ETA Guandu, né, ela tem dois subsistemas que vão levar para dois reservatórios, né. Um se chama reservatório Marapiaçu e outro se chama reservatório Lameirão, né. 50% da água do Guandu vai para esse reservatório Lameirão, né, muita água, né. E para a água chegar nesse sistema, nesse reservatório tem o que se chama de estação elevatória, né, que é o que bombeia a água de baixo para cima, né, usando energia, etc. Quebrou uma peça, né, dessa estação elevatória do Lameirão, né. Então, 50% da água não está chegando, produzida não está chegando às casas, né. Por isso que está tendo essa crise atual de abastecimento, né. É claro que você poderia ter tido uma manutenção mais correta dessas peças, né. Enfim, a peça depende de uma coisa que tem vindo do Chile, não sei de onde, enfim, no meio da pandemia está difícil conseguir consertar. Bom, enfim, mas são erros, né, de gestão e de manutenção do sistema. Né. Esgotamento sanitário idem, sistemas incompletos, né, esgotos desviados para a rede de drenagem, né, um sistema recorrente, né, no Rio de Janeiro, baixo índice de tratamento, né, apesar de você ter aquela mega
aquele mega equipamento que é a Estação de Tratamento da Alegria, né, o percentual de esgoto coletado e tratado na cidade do Rio de Janeiro ainda é muito baixo. Se você vai para a Baixada Fluminense, aí você chega a índices assim, de municípios que tem zero, Queimados tem zero, Japeri tem zero, né? Enfim, tudo isso contribuindo, né? Está na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, contribuindo para a poluição da Baía de Guanabara, né? E ainda questões do manejo das águas pluviais, né? Essas medidas todas que a gente viu, né? Gás, né? De reservatórios, né? Que podem ser feitos em campo de futebol, que podem ser feitos em parques, né? Em jardins, né? Associar isso a projeto paisagístico, né? Pisos intercalados, né? Calçadas com jardins de chuva, né? Repensar, tudo isso, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro ainda não adotou, né? Como medida efetiva, né? Como política pública efetiva, né? Para licenciar projeto, enfim, para orientar a construção, etc. Né? E, por outro lado, a manutenção dos sistemas é muito precária, né? Da própria manutenção dos sistemas de drenagem, seja da macro drenagem, que vai da dragagem, dos rios, etc., né? Até o próprio sistema de limpeza de bueiro, né? Então, assim, tudo isso, né? Gera, né? Teve uma CPI das enchentes, enfim, que teve na Câmara de Vereadores, né? Que foi conduzida pelo Tarcísio Mota. Eu participei da comissão de professores do UFRJ que assessorou essa comissão, essa CPI, né? E a gente viu que, assim, a parte de gestão de drenagem no governo, enfim, ainda bem, né, está indo embora, apesar de estar sendo gravado, não tem o menor problema em falar isso, ainda bem está indo embora, né? Vai começar o outro, e que o outro venha, né? Com políticas mais enfim, robustas, né, com relação a essa questão das enchentes no Rio de Janeiro, né? Bom, gente, é isso, né? Acabou meu tempo. A Isana falou que era para eu falar até 1 hora, eu falei 1 hora e 2 minutos, enfim. E aí eu fico aqui aberta para questões, para dúvidas, sugestões, perguntas. Tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada a você, Ana. Foi ótima a sua palestra, nos deu um panorama geral. E Guilherme? Chegou. Eu vou abrir. Pegando uma caixinha aqui da sua aula. Pegando uma caixinha aqui da sua aula. Eu vou abrir para vocês, né? Para vocês falarem, colocarem questões, reverberações diante de tudo isso que a Ana nos trouxe. E a gente pode organizar uma lista no chat, como a gente sempre faz. E quem se aventura tem já uma da Luísa, né? Você quer falar, Luísa? Oi, boa noite a todos. Parabéns pela palestra, pela aula, professora Ana. Na verdade, eu não sou da arquitetura, deixa eu ver se aparece aqui. Sou da geografia. Eu também. Eu fiquei feliz que você também, eu não sabia que a sua formação era em geografia também, pela PUC. E, na realidade, eu estou procurando o seu livro há muito tempo, então, assim, a pergunta eu enviei logo no início da aula, né? Então, eu queria, na verdade, saber como é que eu tenho acesso, se eu consigo adquirir de alguma outra forma, o seu livro Rios e Paisagens Urbanas. Ai, gente, da Rio Books esse negócio, né? E é meio complexo, porque ele não tem PDF, né? Eu não sei como fazer, e a Rio Books ainda por cima está meio ferrada agora com a questão da pandemia, né? Porque ela tinha aquela loja lá no prédio da FAO. Não sei se o Guilherme sabe como isso está funcionando agora. Mas a Rio Books dá para encomendar no site deles, eu acho. Tá? Pela própria editora eu consigo encomendar, então. E eu acho que na Livraria da Travessa tem também. Não, tá tudo esgotado, inclusive na estante virtual também. Esgotou, enfim, não tem em nenhum lugar. Mas, enfim, era só isso mesmo. Mesmo. Tá, eu vou pegar essa dica que o Guilherme deu
E gostaria de parabenizar. Da professora Lúcia Costa. Tem alguns artigos no livro, mas ele é da professora Lúcia Costa. Tá, tá ok. Tá ok, obrigada. Era só isso. Vou precisar sair, infelizmente. Tá bom, Obrigada. tchau. Tchau. Mais alguém? Tem uma questão para colocar? Falando aquele gelo do início das conversas. Eu tenho uma perguntinha, professora. Que é o seguinte, tipo, ela falou uma parada muito interessante que me chamou a atenção, que foi aquela mistura da gestão do esgoto, né, com a questão paisagística. Eu achei isso super interessante. Ah, e parabéns pela palestra. Achei muito enriquecedora também. Muito obrigado. E uma coisa que eu fiquei pensando, que é uma coisa que eu sempre fico refletindo, é no contexto do Zona Oeste, que é onde eu moro, e como é que essa relação com a água fica muito escancarada, em vários contextos de desigualdade social também, por exemplo. E uma coisa que eu sempre reparo é sobre a questão dessa linearidade artificial dos rios que foi gerada aqui na Zona Oeste, com os valões. Enfim, acho que é uma coisa muito comum aqui da cidade do Rio de Janeiro. E, se não me engano, também em São Paulo, né, com aqueles rios que foram deixados em linha reta e que só alterou o curso deles. Isso aí dá algumas consequências, né, pode gerar enchentes, alguns fatores. Eu queria saber o que a gente pode pensar como solução para essas questões desses rios que a gente tirou o curso deles os cursos naturais, né, e agora eles estão lineares. O que a gente pode fazer, se a gente tem alguma possibilidade para reverter alguma dessas consequências, e também sobre como a gente podia dialogar com, por exemplo, aqui, tipo, eu moro em Campo Grande, o que eu mais vejo perto desses valões são habitações populares, né? E como é que a gente podia negociar sobre essa gestão de saneamento básico com a habitação que fica nessas áreas de rio, né? Porque acho que grande parte do esgoto que é despejado nos rios daqui são dessas habitações que não tem, que o direito a saneamento básico não chegou, né? Então, acho que são essas mais ou menos essas perguntinhas que eu tenho. Beleza. Você quer que eu responda ou você vai juntar uns... Pode ir direto? Beleza. Bom, Caio, na realidade, assim, obrigada pela sua pergunta, né? Eu acho que é interessante olhar para a Zona Oeste, né? Porque a Zona Oeste ainda tem, né, algumas áreas, né? Você ainda tem alguns cursos de água naturais, né? Assim, ainda tem, né? Se você for para a cidade, para cá, né? Zona Oeste, Barra da Tijuca, né? Pegando Zona Oeste no geral, né? Pegando a P4, né, e a P5, né, as duas áreas de planejamento. Você ainda tem alguns cursos de água que são mais naturais, ou pelo menos que estão visíveis na paisagem, né, porque quando a gente vem para a zona sul do Rio de Janeiro, ou, enfim, para o centro, por exemplo, assim, você não tem mais rio nenhum visível, né, Botafogo, os rios estão todos canalizados, enfim, o Rio da Carioca está canalizado, tem um movimento, né, enfim, uma ONG que envolve associação de moradores, enfim, vamos abrir o Rio da Carioca. Eu acho isso meio utópico, né? Porque assim, o Rio da Carioca sai lá do Cosme Velho, desce, passa pela Rua das Laranjeiras, atravessa, chega até ali, Largo do Machado, pumba, sai na Praia do Flamengo, né? Gente, como é que você vai abrir o rio? Você tem o eixo de circulação ali é super forte, entendeu? Como é que você, super intensa, quer dizer, como é que você vai tirar os carros, os negócios, enfim, e vai deixar o rio aberto ali passando? Acho isso, assim, uma certa utopia. Então, eu acho, assim, que desfazer o que está feito, né, é muito difícil, apesar de que tem, né? Tem autores que discutem isso, tem um autor que chama Anne Healy, né, que, enfim, chama Restauração de Rios Urbanos, discute esse tema, né, de como você pode trazer o curso, enfim, recriar, né, meandros dos rios, etc. Tem técnicas, né, de engenharia hidráulica para você fazer isso, né? Mas é um custo enorme, né, e muito difícil, né? Então eu acho que a gente pode olhar também como preservar o que tem, né? Toda as bacias hidrográficas ali da região do Jacarepaguá, né? Todo aquele pedaço ali que ainda tem, quer dizer, como você pode preservar minimamente aquilo ali, né? Evitar essa canalização, né?
fazer outro padrão de canalização. Não mostrei para vocês, mas tem vários padrões de canalização que são mais, que não é aquela calha concretada, né, mas que você pode deixar várias outras possibilidades de recuperação de rios, né, criar uma escada, né, que você permite que a pessoa tenha contato com a margem, enfim, restaurar a vegetação no entorno. Tem várias estratégias, né, de projetos, de paisagem, né, que são possíveis para preservar o que tem, né? Essa é uma questão importante, né? Agora, a questão do esgoto na Zona Oeste, né, é uma questão bastante complexa, né, porque, na realidade, o sistema da Zona Oeste, da P5, né, ele foi concedido à iniciativa privada. Então, provavelmente, se você mora em Campo Grande, né, você recebe uma conta da Zona Oeste mais saneamento, né, que cobra a conta de água, né, não é a SEDAI, né, ela cobra a água pela SEDAI, né, e cobra o esgotamento sanitário, né. Enfim, essa empresa, né, ela foi permitido a ela, né, nos primeiros anos do contrato de concessão, e a gente já não está mais nos primeiros, porque esse contrato foi de 2011, né, foi permitido a ela usar a rede de drenagem, né, para escoar os esgotos enquanto a rede não estivesse pronta, enquanto eles não tivessem finalizado todas as obras, né? E eles fizeram vários blocos de obras, né? Mas, assim, tem várias áreas, né, que ainda não foram atendidas, né? E isso é bastante complicado, porque vai para a rede de drenagem, mas também não tem a estação de tratamento, né? Então, assim, você tem uma vantagem imediata, né, que tirar o esgoto da porta do ser humano. Então, assim, você não tem mais esgoto na porta da sua casa, você vai dar algum destino para ele, mas esse destino não resolve o problema, né? Ele, enfim, desloca o problema, né, para outro lugar, né? Acho que essa é uma questão importante, né? Com relação à ocupação de margem de rio, né, que você falou, que são muitas ocupações informais, né? É um fato, né? Agora, é um fato também que a gente não tem uma política de habitação, enfim, mais incisiva, né, de provisão de habitação para essa população mais pobre, né, que não tem capacidade de moradia, que está ficando cada vez mais pobre, né? Basta olhar os estudos do IPEA, da Fundação Getúlio Vargas. Agora, enfim, os próximos anos vão ser anos muito difíceis, né? Desemprego, etc., né? Então, sem uma política de moradia, né, que venha atender essas pessoas. Então, eu acho que essa é uma questão central, né, de como você resolve esse problema, né? Porque se você oferecer para as pessoas uma moradia adequada, certamente elas vão preferir do que morar numa área que é sujeita a inundação, que a casa está pendurada no rio, né? Enfim, o problema é ter acesso a essa moradia, né? Então, tem um problema, né, que precisa ser resolvido, né? Algumas áreas são efetivamente de risco e a população tem que ser removida, né? Agora, outras áreas que são de menos risco, né, existe na nossa legislação, né, isso foi aprovado pelo CONAMA em outros tempos melhores que os de agora, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele aprovou a possibilidade de regularização fundiária, né, em áreas de faixa marginal de rio, onde você tivesse, né, uma ocupação consolidada, né, com ruas, com traçado, etc., etc. E aí você tem que pensar numa alternativa, né, para coletar os esgotos, né, dessas casas, enfim, para proteger essas casas da inundação. Eu acho que as técnicas, né, a gente tem, né, o que falta mais é política pública, né, e investimento. Eu acho que é um pouco isso. Mais alguém? Encoraja. Queria pontuar algo, mas não é bem uma dúvida, mais uma reflexão que eu estava fazendo, assim, no conhecimento do meu território. Eu moro em Caxias, né, bem próximo ao centro, e algumas, assim, pensar esse esgoto, esse maltratamento como algumas divisórias sociais, divisórias de bairros, porque eu consigo pensar aqui comigo, assim, bairros muito próximos e, assim, até vizinhos, onde você tem uma
disparidade assim grande, às vezes econômica e social, simplesmente por esse fato do valão. É o famoso aqui, assim, é bem conhecido, tu mora onde? Na beira do valão e tal, é sempre... Enfim, são divisórios sociais muito grandes e é bem presente. Acho interessante pensar esses esgotos. É muito importante, assim, essa imagem que eu deixei, que a Yazana usou, né, para fazer a chamada, né, em Caxias, na margem do Sarapuí, né, enfim, e é interessante olhar, né, quer dizer, a gente tem realmente, né, uma desigualdade de acesso muito forte, mesmo intra-baixada, né, se você for comparar Caxias, né, o primeiro distrito, algumas áreas do primeiro distrito ali, se você for sair dali e for para Campos Elíseos, ou para Imbarie, ou para, enfim, outras áreas de Caxias, você vai ver uma precariedade muito maior, né? E é interessante essa discussão de valão, né? Porque o valão, às vezes, é um rio, né? O valão não é necessariamente um valão de esgoto, né? Às vezes ele é um rio, tem um nome, né? E as pessoas falam, ali o valão, entendeu? Assim, então, de como é que você pode também... É interessante buscar isso, né? É possível, assim, tem uma professora da FAO, né, a Aline Verol, eu fui orientadora dela de doutorado, né? E ela fez um projeto muito interessante para recuperar, né? Isso partiu de uma série de pesquisas, começou com uma pesquisa de iniciação científica, depois virou uma dissertação de mestrado profissional e depois, enfim, foi evoluindo até para uma tese de doutorado, né? Daí eu acho que é legal, né? A coisa reforçando a ideia da iniciação científica como um pontapé interessante para as pesquisas, né? Mas foi uma pesquisa